Veja neste vídeo a revolta do vascaíno do canal Futebolaço sublinhado Vasco, com o jogo entre Flamengo e Vasco no Maracanã pelo Campeonato Carioca de 2026. Ele perde paciência e xinga os jogadores do seu time de coração, o Vasco da Gama. Aqui não tem interferência durante a exposição do vídeo, não tem paralisação. Link na descrição do vídeo, como forma de crédito e agradecimento ao canal Futebolaço sublinhado Vasco. Dê um like, faça um comentário, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal A Voz do Malvadão e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Saudações rubro-negras! Na boa, eu costumo ser um cara educado, eu costumo ser um cara ponderado. Pra mim, pisar o pé na crítica, pra mim, sair da casinha, gritar, dar chilique, é porque o negócio tem que ter transbordado muito. E eu vou pedir a licença hoje a você, e deixar muito claro que quem tá falando hoje aqui é o Diego CPF, é o torcedor. É o Diego Lopes, filho da dona Sandra, do seu Manuel. Aqui agora não é o apresentador, não é o comentarista. Hoje aqui é o torcedor que tá falando. Que jogo nojento, abjeto. Hoje eu assisti uma das piores partidas do Vasco na minha vida. Vocês fizeram hoje uma das maiores apresentações de um patrocinador de fralda descartável. Vocês hoje pareciam que estavam fazendo uma publicidade para Pampers. Entraram todo cagado. Elenco de frouxo. Bunda mole. Bunda mole. Bunda mole. Vou largar o vestiário do Maracanã fedendo a merda agora. Seus cagão. Que partida de merda. Eu me senti hoje um torcedor do Madureira. Nem do Madureira, do Maricá. Eu, infelizmente, hoje assisti o Vasco jogar contra o Flamengo um ataque contra a defesa. Ah, mas o Barros foi expulso. Isso já foi no segundo tempo. O Flamengo finalizou mais até no primeiro do que no segundo tempo, 11 contra 11. E vamos lembrar aqui o contexto do jogo de hoje. O Vasco jogou até o dia 21, beleza, mas o Flamengo foi lá na ponte que partiu jogar o Intercontinental e terminou ali, acho que 4 dias antes da gente. Acho que o Flamengo jogou a final contra o Paris Saint-Germain, que teve prorrogação, que teve pênalti, né? Graças a Deus, obrigado, Safanov. O Flamengo jogou acho que 4 dias a menos que o Vasco, sendo que em termos de volume na temporada eles jogaram mais jogos que a gente. Então a diferença não é lá essas coisas, não. Os caras estrearam hoje contra a vontade deles, teve que ter reunião, porque o presidente passou por cima do departamento de futebol e falou, vai jogar o time principal. Principal. O Vasco tomou hoje um totó, foi amassado pelo time alternativo do Flamengo. Dos 18, 20 principais, tinha 60% em campo hoje. E alguns entraram no intervalo. O Arrascaeta não pisou nem em campo. Que vergonha que vocês fizeram hoje, cara. E aí, quem acompanha o canal, né? Eu organizo as minhas camisas bonitinhas por temporada, jogo, treino. Eu abri uma exceção e tô usando essa camisa aqui em homenagem ao seu Leonardo César Jardim. Léo Jardim, muito obrigado. Você hoje representou esse torcedor tão sofrido e sacaneado do Vasco. Você hoje foi responsável por manter de pé a honra da instituição. Se não fosse o seu Léo Jardim hoje, que fez uma das melhores atuações dele com a camisa do Vasco, o Vasco hoje tinha saído atropelado e goleado pelo Flamengo. Ah, mas a expulsão, vou falar disso daqui a pouco. E acho que muita gente não vai nem concordar com o que eu tenho para falar aqui, mas não tô nem aí. Eu durmo com a minha cabeça no travesseiro em paz e eu falo o que eu penso. E já no primeiro tempo... Cara, eu vou abrir um bastidor para vocês aqui. Esse aqui é o caderno que eu faço as anotações. Quase que eu não tenho espaço para anotar as finalizações do Flamengo.
O lado do Vasco, que é o lado de cá, eu usei para botar as 5 substituições e uma observação de uma perda de bola do Paulo Henrique com 11 minutos. Aos 27 minutos do segundo tempo, tava 18-1 em finalização, cara. 18-1 em finalização até os 27 minutos do primeiro tempo. O Léo Jardim fez 15 defesas hoje. Só que difícil foi 4 ou 5. Cara, que vexame que vocês fizeram hoje, cara. Isso porque os caras estavam vindo de férias, destreinado, com time alternativo. 2 vezes o Cebolinha limpou e graças a Deus deve estar com a perna inchada, pesada de pré-temporada. Jogou a bola lá em São Januário. O Léo Jardim fez umas defesas hoje que honrou o Acácio, o Barbosa, o Carlos Germano, o Elton. Os caras hoje sentiram orgulho. Porra, Léo Jardim, obrigado, cara. Porra, tu representou a gente em campo hoje. Uma porrada no canto do Plata, uma cabeçada do Bruno Henrique que ia na gaveta e ele deu tapa. Fez milagres hoje o brilhante goleiro do Vasco. Tem sua limitação com o pé, às vezes erra aqui, erra lá, refugou e foi decisivo para perda do título contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, beleza. Mas hoje foi um senhor goleiro. E eu venho debatendo com os colegas do grupo de WhatsApp, os membros do canal, eu venho falando, eu não confio na defesa do Vasco. Defesa que eu falo é o zagueiro mesmo. O sistema defensivo que eu vou começar a falar daqui a pouco, mas eu não confio em Robert Renan e Carlos Cuesta. Eles são melhores ou menos piores do que os anteriores. Isso aí é indiscutível. Lucas Freitas, João Vitor, essas barangas aí. Agora, falar que o Vasco resolveu a vida dele com Robert Renan e Cuesta, isso é uma falácia. O seu Cuesta hoje já dando uma paçoca de novo. Titubeou, foi dar a bola no Robert Renan, deu errado. A sorte que a bola caiu no pé do Everton Araújo, que é volante, não tem cheiro de gol, talvez se assustou com a patocada da zaga do Vasco. Ele adiantou a bola e o Léo Jardim salvou. Cruzamento na área do Vasco, meu amigo, é um desespero. Quantas cabeçadas hoje, até peitada. O Léo Jardim fez uma defesa milagrosa numa bola que o Léo Pereira ia fazendo gol de peito no escanteio. Os jogadores do Vasco perdem todas no alto praticamente, cara. Aí vem aquele papo de altura. O Robert Renan tem uma altura padrão para zagueiro. O Cuesta ainda acaba o debate ali, ele tem 1,80 e tal. Mas nem tudo é tamanho, porque o Mauro Galvão era 1,80, 1,78, o Mauro Galvão se garantia no jogo aéreo. Vou nem entrar no mérito de estatura aqui. Então hoje, vocês fizeram uma partida nojenta, cara. Foi vergonhoso o que a gente viu. E aí, a gente precisa debater algumas questões aqui. O Vasco, ano passado, mostrou, e olha que o melhor do time a gente não tem mais. 50% dos gols foram embora agora com o Ryan e com o Verratti. Mas o Ryan, ou agora, ou em junho, ia embora de qualquer jeito. O Verratti eu acho que foi a melhor opção mesmo, com o salário que ele ganha, com a idade, o tempo de contrato. Para ele foi excelente e a gente tem muita gratidão por ele. E se para ele tá bom, pra gente tem que estar também, tá? Mas o Vasco já era um time defensivamente horrível. Foi o quarto melhor ataque do campeonato e a quinta pior defesa. Como é que eu marco? Com Felipe Coutinho, hoje com GB, hoje com o Nuno Moreira e hoje com o Lucas Piton. São menos 4 marcando. Não tem um chupa-sangue nesse time do Flamengo. O Everton Araújo pega, o Pulgar pega, o Carrascal pega, o Plata pega, o Cebolinha pega e até o Bruno Henrique, que já tem seus 30 e alguma coisa, pega também. Flamengo subia as linhas, mordia o Vasco lá em cima, ou a gente dava um bicão e não conseguia trabalhar a bola, ou os caras roubavam a bola da gente. E quando eles tinham a bola, era o tempo inteiro o Vasco correndo atrás. O GB corre para não chegar, o Coutinho corre para não chegar. E aí, pensando na temporada 2026, de verdade, a depender do adversário, se for um Vitória, se for aí os times que vieram da Série B, beleza, São Januário, a gente vai ter mais a bola ou até fora.
gente vai ter a bola e tal. Agora, jogos contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Botafogo, Fluminense, esses melhores times do futebol brasileiro, não dá se a gente quiser competir. Porque o jogo você tem duas fases, ofensiva e defensiva. Para você jogar com Nuno Coutinho e Piton, velho. Olha, eu já segurei muita mão do Piton. O Vasco precisa contratar um lateral esquerdo de força. De força. Um cara seguro defensivamente e um cara que consiga combater, ter explosão para sair. Porque o Verratti, inclusive, ficou órfão também. Porque o que salvava muito o Verratti, o Piton era os cruzamentos pro Verratti. Que não vai ter mais isso. Ele não é esse cara absurdo de construir no chão, chegar tabelando, pisando. Não acho ele tecnicamente ruim, mas o Piton não tem força. A facilidade que hoje o Plata e o Carrascal passavam por ele é constrangedor. E aí, o Robert Renan, que já é um zagueiro muito titubeante defensivamente, fica muito exposto. Aí isso mascara, daqui a pouco que tu vai pegar times como Corinthians, São Paulo, né, Santos, esses times meio mais ou menos do nível da gente. E aí, mas quando você pega esses times que vão te amassar e vão vir pra cima de você o tempo todo, isso fica escancarado. E, gente, de novo, esse time do Flamengo tava estreando a temporada. Os caras talvez de ressaca, viraram o ano aí comemorando o Brasileiro, o Libertadores, deve ter enchido as Pacovinas aí. Período de férias. Pô, foi vergonhoso, velho. Foi vergonhoso. E aí, indo pro lance capital do jogo, quem me acompanha há 6 anos sabe que eu sou um cara que procuro separar a minha paixão, o meu sentimento, da minha profissão. Agora eu vou botar o torcedor de lado e eu vou falar como comentarista. Vou emitir agora uma opinião aqui sem clubismo, tá? Na minha visão, o Barros botou a bunda dele na janela. O árbitro foi rigoroso? Talvez. Ele poderia ter dado uma contemporizada, uma passadinha de pano. Pô, 5 minutos do segundo tempo, o jogo tá começando. Pô, é um clássico. Tu vai botar mesmo um time com 1 a menos desde os 5 do segundo tempo? Poderia. Mas falar que foi um absurdo, que foi um assalto, que foi um roubo, que foi um escárnio à expulsão do Barros, não foi, eu vou explicar. Ainda que o Barros não tenha entrado para quebrar a perna do jogador do Flamengo, que ele tenha dado um pontapé violento, tem uma coisa importante que a gente tem aqui que comentar. E eu acho que o lance me lembra um pouco a expulsão do Hugo Moura contra o Fortaleza lá no Castelão. O Hugo Moura foi violento? O Hugo Moura quebrou o cara? Não. Mas o Hugo Moura no jogo do Fortaleza e o Barros hoje, hora nenhuma, eles disputam a bola. O lance do Hugo Moura eu ainda acho menos pior do que o do Barros, eu vou falar. Porque o Hugo sobe com a perna, ele tenta tirar no meio do caminho, mas ele ainda tinha meio que uma bola em disputa. Hoje era um contra-ataque pro Flamengo. O Cebolinha, que eu acho que foi quem ele pisou, não tava nem com a bola. Não foi aquele lance que o Cebolinha tá correndo, ele tá correndo atrás do cara, erra a passada e sem querer pisa. Não, a bola tinha passado, os dois jogadores estavam virando para correr atrás da bola. O Barros, que não foi violento, que não deu um pontapé, quando ele vê que o jogador tá correndo em direção ao gol, ele quis parar a jogada. Só que ele pisou a panturrilha do cara, pô, e não tinha bola em disputa e hora nenhuma ele tentou jogar, ele foi para fazer somente a falta. Só que tem faltas e faltas. Se ele é mais inteligente, ou se ele é menos burro, que foi o que ele foi hoje, e o cara tá correndo, ele dá aquele famoso trança-pé, faz de conta isso aqui é a ponta da chuteira, o cara tá correndo, e ele dá aquele toquinho para fazer o cara bater pé com o pé, tropeçar e cair, é muito fácil fazer isso. O cara tá passando do tuque, devagarzinho, só resvala pro cara tropeçar no pé, ele ia tomar o amarelo. Só que o burro, ele me faz o quê? Ele pisa a panturrilha do jogador. Sem intensidade, não foi um bico, repito. Ele não deu-lhe uma porrada para quebrar a perna do cara. Só que ele quis sim parar a jogada, não disputou a bola hora nenhuma e ele pisou de cima para baixo. Aí tem outros fatores, né, que ninguém que é idiota.
Era o Flamengo correndo risco de entrar na zona de rebaixamento para jogar o quadrangular final de rebaixamento. A gente não é nenhuma criança, a gente não nasceu ontem e a gente sabe que a camisa do Flamengo e o momento que o Flamengo tá passando no campeonato pesou. Pesou. E aí o juiz, meu amigo, a oportunidade tá aqui. O idiota por trás, sem bola em disputa, pisa o cara. Barros, obrigado, toma o vermelho aí, ô seu otário. Que foi o que o Barros foi hoje. Ele podia passar um paninho? Podia. Podia contemporizar, pô, não dei amarelo, não vou estragar o jogo, fazer de conta que eu não vi, dar um esporro, falar que a próxima era o... Podia. Ele foi rigoroso. O Barros se colocou na condição e ele foi lá e, meu irmão, vou aplicar e pronto, toma no vermelho. Agora, falar que o Vasco foi roubado, que foi um absurdo, não foi. O lance é interpretativo. Não tem disputa de bola, ele pisa. A mesma coisa é um tapa. Tapa não tem intenção. Se o jogador acerta o rosto do outro com um tapa, com uma cotovelada, mesmo que sem intensidade, mas sem disputar a bola e com a intenção de dar a cotovelada, mesmo que não seja forte ou tapa, é lance de vermelho. Porque é a integridade física de um atleta, a panturrilha dele, com ele correndo. Óbvio que é. Então, eu acho que o lance hoje da expulsão, na minha opinião, é isso. Dá pra expulsar? Dá. Ele expulsou. Foi um absurdo? Não. Ele foi rigoroso? Foi. Ele podia ter dado uma passadinha de pano e ficar no amarelo. Porém, eu preciso falar do seu Barros aqui. Porque o Barros, de vez em quando, ele se perde no personagem dele de Pitbull. Ele acha que ele tem que resolver tudo na porrada. Vamos lembrar aqui que tem coisinha que a gente planta que a gente colhe. É que a gente estava na final contra o Corinthians, não sei o quê. Pra gente, como vascaíno, não fazia muito sentido comentar esse lance. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para abranger o tema Barros. O que o Barros fez no clássico contra o Fluminense não se faz. O que ele fez, Diego? A entrada que ele deu no maluco lá, o cabelinho lá de He-Man lá que veio do Atlético Paranaense. Me deu branco agora aqui. Não. O Vasco quando classifica ou quando faz alguma coisa assim, ele pisa no escuro do Fluminense e chuta. Isso não se faz, cara. Se fosse o contrário, um jogador do Fluminense pisando no nosso escudo e chutando, a gente ia ficar puto da vida. E a vida, ela gira, e tudo que a gente planta, a gente colhe. Como é que acabou a Copa do Brasil do Barros? Sendo humilhado de cu no chão pro jogador do Corinthians com a gente vice-campeão. Então, Barros, acho que tá na hora de você refletir algumas coisinhas, que você tem talento e tem qualidade para não se perder no personagem de achar que vai resolver as coisas na porrada. Porque hoje tu foi burro. Tu podia até ter, que não era nenhum lance, aquela coisa assim, não, cara, ou troca a expulsão pelo gol. Não, cara, era um lance controlado, a zaga do Vasco estava postada, pra que ele fazer aquilo? Tenho muito minhas dúvidas se fosse o contrário, e acho que o juiz ia pipocar e não ia expulsar. Se fosse o Pulgar pisando no Andrés Gomes correndo naquela jogada igualzinho. Porra, o Flamengo tá lutando contra rebaixamento, não sei o quê. Amarelinho, é isso mesmo, tá começando o jogo, ia ficar por isso mesmo. Até isso você tem que ter na tua cabeça, cara, o jogo que você tá jogando contra o Flamengo, que já é protegido pela mídia, pela arbitragem, num momento que os caras estão sendo obrigados a botar força máxima para não jogar um quadrangular final, e tu me faz uma merda dessa? Então vamos separar um pouquinho o nosso coração cruz-maltino e pensar um pouquinho com a razão e o ambiente que a gente está inserindo para ver que o Barros merece um puxão de orelha porque ele foi cabaço hoje. Pô. Seu Fernando Diniz, para me encerrar aqui. Diniz, você hoje tem um jogador de muito nome, de sim, muito talento, só que no futebol que é praticado em 2026, só o talento não resolve. Só o talento não serve. E o jogo hoje, meu parceiro, deixa eu pegar minha prancheta aqui, ó. O jogo hoje ficou assim, ó. O campinho do Vasco estava em pé. A gente estava correndo, meu parceiro, na ladeira, na subida. Com a bunda na parede aqui, correndo na ladeira, na subida. A gente precisava, pelo que o jogo estava impondo, e principalmente depois da expulsão do Barros, se preocupar única e exclusivamente em se defender e o que viesse de construção dali para frente, ó, lambe os beiços. Porque a gente estava sendo esculachado e atropelado já de 11 para 11.
com -1, o que o Felipe Coutinho estava fazendo em campo? Ele deu um chapéu ali, ele puxou um contra-ataque, o cara deu uma porrada nele, beleza, ele podia fazer um gol de falta, fazer qualquer coisa, porque ele é um jogador com muito recurso. Poderia, mas era muito mais provável o Flamengo amassar, dominar o Vasco com um jogador a menos, com o Coutinho ainda em campo, do que esse lance de genialidade, né, de tirar a coisa da cartola e ele resolver. O jogo ali era... Podia ter tirado até o Piton, que tava tomando um calor desgraçado ali. Tirava o Coutinho, o David, pra mim, entrou tarde, já era pra ter entrado. Deixava ali o David ali e o Andrés Gomes pra poder marcar as beiradas. Ficava ali por dentro ali com o Hugo Moura e o Thiago Mendes. Tirava o Nuno também e era isso, cara. Ah, o Mendes cansou, botava o Tietê ou o JP para revezar ali, porque o Thiago Mendes é um jogador já de 30 e poucos anos, e era isso. O que o Coutinho ficou fazendo até os 30 e pouco? O cara ainda quase machucou. Teve uma hora que ele foi dar uma jogada de calcanhar, errou a merda do passe, foi correr, eu não sei se ele sentiu cãibra, se ele sentiu uma fisgada, se ele meteu um migué pela besteira que ele fez, mas tava o Coutinho com -1 aos 30 e poucos minutos em campo. Não, o Fernando Diniz tem essas manias, cara. Ele não deixa o Coutinho em campo, porque alguma hora ele vai fazer e não faz mais, irmão. Hoje o Coutinho não faz mais essas graças, tá? Então acho que o Fernando Diniz leu mal o jogo, demorou a mexer. Ele foi fazer uma obrigada no intervalo, saiu. Quando tem a expulsão, ele tira o GB e bota o Hugo Moura, e depois ele mexe com 25. Ali, 27, sei lá, quando o Vasco tomou o gol aos 23. E aí, na parada técnica, ele faz 2 mexidas. É isso, tá? Me senti hoje torcedor do Maricá. Foi abjeto. Não sei como é que terminou os números finais, mas esse número tá estampado na minha memória. Aos 27 minutos do segundo tempo, um clássico entre Vasco e Flamengo. O Flamengo tinha 18 finalizações no gol do Vasco e o Vasco 1. Ah! Bem lembrado, GB, você teve uma oportunidade hoje de ouro, ser titular, jogar um clássico dos milhões. Se você faz o gol que você perdeu hoje, e um centroavante não tem não tem o direito de perder o gol que você perdeu, porque você não estava acossado, não tinha zagueiro, não, você estava limpo inteiro, começo do jogo, cara a cara com o goleiro. Era um gol fácil de fazer. Dava pra cavar, dava pra tentar driblar o goleiro, dava pra tirar do goleiro como você tirou. Você chutou aquela bola de tornozelo. E de repente, se você faz aquele gol aos 18 minutos do primeiro tempo, tinha mudado a história do jogo. O Vasco poderia ter mais um contra-ataque, o Flamengo entrando no modo desespero. A gente podia estar falando aqui do empate, de uma vitória do Vasco. Mas você teve hoje a bola do jogo no teu pé, que teríamos tido um outro jogo, e você se acovardou e chutou a bola para fora, tá? Não foi um lance difícil, não, foi um lance fácil. Você pipocou. Você foi mais um que botou uma fralda Pampers hoje e foi todo cagado chutar a merda daquela bola. Tá bom? Então hoje aqui eu vou limpar. Vou limpar não, eu vou vestir literalmente a camisa hoje aqui do Léo Jardim, tá? Licença poética aqui, pulei a ordem nas minhas camisas e peguei uma camisa do Léo Jardim da temporada passada, beleza? E o Andrés Gomes, que é o único jogador de linha do Vasco que tinha culhão hoje, de me dar a bola aqui que eu vou tentar fazer. Deu pena desse rapaz. Era toda hora ele contra o mundo. É a bola que ele estava impedido, que ele vai arrastando e chuta na trave, é a bola que ele vai arrastando meio mundo e dá no GB, e o GB todo cagado. Tenta dar uma caneta imbecil na lateral e perde a bola. Bundão! Vocês jogam contra o Flamengo todo cagado. Vai jogar contra o Fluminense, vira um leão. Vai jogar com o Botafogo em São Januário, vira leão. Porque quando vai jogar no Newton Santos, vira gatinho também. Apesar do jogo da Copa do Brasil lá, que foi meio mais ou menos, a gente conseguiu passar nos pênaltis. Mas tem tomado atropelos contra o Botafogo no Newton Santos por jogos de brasileiro. Vergonha. Aí você vai ver o Fla-Flu agora no final de semana, você vai ver se o Fluminense vai jogar igual uns cagados igual vocês jogaram hoje.
Eles ganham dos caras, vira e mexe, faz jogo duro quando empata, quando perde. Aí vocês, quando vão jogando, entram todo cagado. Entram pra perder de pouco. Seus covardes. Essa merda entrou no DNA da instituição já. Joga o Flamengo e Vasco, o Vasco entra em campo pra perder de pouco. Isso não existe. Eu já vi time muito pior do Vasco. O time que não subiu da praga da Série B de 21 ganhou essas merdas de 3-1. E vocês fizeram o papelão que vocês fizeram hoje. A diferença de hoje pro 6-1 foi o Léo Jardim e o placar. Porque o desempenho de vocês foi igual. Seus cagão.